sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você para estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai Santo, amado Deus, Pai, pedimos permissão para estarmos na sua presença, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações nesta manhã de hoje. Pai, desde já também queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos mais de Ti, de termos acesso à Sua palavra. Pai, toma glória para Si de todo este tempo, nos conduza diante da Tua palavra, venha falar aos nossos corações, que possamos sentir a Sua presença nesta manhã, que não seja apenas mais uma manhã qualquer em nossas vidas, mas que seja uma manhã, Senhor, em que a presença do Senhor seja sentida em nossos corações. Oh, meu Pai, é tudo o que mais queremos, sentir a Sua doce e poderosa presença, ouvir o som da Sua voz. Por isso te pedimos, Deus, fala conosco, Senhor. Fala, meu Pai, aos nossos corações nesta manhã de hoje, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tema da nossa devocional de hoje: cuidado com a língua. Ou seja, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que se diz, cuidado com aquilo que se fala. E o porquê a Bíblia nos orienta a termos cuidado, a refrearmos a nossa língua, as coisas que dizemos, as coisas que falamos e quais as consequências daquilo que dizemos. Aqui vamos entender um pouco no livro de Tiago, capítulo 3, justamente sobre este pequeno membro chamado língua, que tem tanta força e é capaz de abençoar ou amaldiçoar. Vamos aqui ler então a partir do versículo 2 do livro de Tiago, capítulo 3, onde está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Isso nos faz refletir um pouco, né? Quem seria perfeito ao ponto de não tropeçar em palavra, se não somente Jesus? Todos nós cometemos falhas em algum momento, por descuido, por deslize, ou num momento de estresse, de raiva, de ira, que seja. Muitas vezes falamos coisas que não deveríamos dizer. Muitas vezes dizemos coisas que às vezes estão guardadas aqui dentro, acumuladas, e acabamos externando isso de uma forma errada, equivocada e muitas vezes precipitada. Por isso o autor do livro de Tiago nos orienta, nos ensina que todos nós, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Quem que não comete falhas nessa vida? E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Bom, o muito falar, ele revela a falta de um fruto do Espírito Santo em nossas vidas, a falta do domínio próprio, a falta da temperança. Então aquele que muito fala, muitas vezes diz coisas que não deveria dizer, muitas vezes diz coisas de forma precipitada, e isso expressa a falta do domínio próprio, a falta da temperança em sua vida. Aqui no livro de Tiago ele continua dando alguns exemplos. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, as grandes embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram
com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Aqui o autor ele usa 2 exemplos para mostrar a força que a palavra tem na vida de alguém. A força que a língua tem, e aqui eu deixo bem claro que quando ele se fala sobre a língua, ele está querendo dizer sobre a palavra. Então aqui o autor está dando 2 exemplos sobre aqui o cavalo, que ele é dirigido, guiado, né? Onde é colocado um freio em sua boca e através daquele freio é possível mover, guiar o cavalo para um lado e para o outro, assim como também uma grande embarcação, mesmo passando por ventos impetuosos, por tempestades, ela ainda consegue ser dirigida por um pequeno leme que não se compara à extensão da sua embarcação. Então ele usa esses 2 exemplos como comparação para mostrar a força, a influência que uma pequena palavra muitas vezes pode exercer na vida de uma outra pessoa, na vida de alguém e na sua própria vida. Então aqui no versículo 5 ele diz assim: assim também é a língua. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, né? A consequência, o que uma palavra errada pode causar dentro de um lar, o que uma palavra errada pode causar até mesmo dentro de uma igreja, dentro de um ambiente de trabalho, o que uma palavra errada, às vezes enganosa, às vezes maliciosa, pode incendiar, pode inflamar todo um bosque, todo um grande lugar. Bom, no versículo 6, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Preste atenção nisso, porque quando você passa por uma conversão, quando você começa a viver uma vida ali procurando seguir os passos de Jesus, algumas coisas que você dizia antigamente não condiz mais que você continue dizendo, como palavrões, como palavras ofensivas, como palavras agressivas. E às vezes, uma hora ou outra, você acaba escapando uma palavra a qual às vezes está ligado, relacionada à sua velha criatura, ao seu velho homem, à velha mulher que existia dentro de você. Mas agora, vestido de novas vestes, como uma nova pessoa, novidade de vida, não condizem mais dizer tais coisas. E quando você diz algum palavrão, alguma palavra torpe, algo assim, logo o Espírito Santo, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, parece que ele puxa a nossa orelha, né? E a gente se sente mal. Às vezes, quantas vezes a gente briga com alguém, fala palavras a mais para a pessoa e aquilo traz um peso dentro da gente, traz uma amargura, uma tristeza tão grande, porque às vezes a gente disse algo, num momento às vezes de descontrole, a gente acaba soltando uma palavra ofensiva sobre a vida de outra pessoa. Aquilo não faz mal apenas para aquela pessoa que está recebendo, mas faz mal para aquele também que conhece o Espírito Santo, aquele que conhece a Jesus. Aquilo vai ferindo também, vai magoando, vai entristecendo por dentro os nossos corações. Por isso que a língua, através da palavra, ela tem esse poder de inflamar o curso da natureza. Olha só que interessante. E qual que é o curso da natureza? Qual que é o curso da naturalidade daquele que se converteu, daquele que foi batizado? O curso dele natural é que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha gerar dentro dessa pessoa os frutos dele, que seja a temperança, o domínio próprio, entre outros frutos. Então o Espírito Santo é natural que ele venha gerar esses frutos dentro da pessoa, dentro do convertido. Porém, quando ele, por algum deslize ou descuidado, permite que a sua língua, que as suas palavras se tornem palavras não condizentes com a sua nova realidade de vida, isso acaba gerando uma inflamação. Isso acaba
mudando, inflamando o curso daquilo que devia ser natural. Ou seja, quantas vezes você vai conversar com uma pessoa, até às vezes dentro do seu relacionamento, com a sua esposa, com o seu marido, e ali você está passando por uma crise, um momento difícil, e você quer conversar com aquela pessoa, e você até pensa antes de conversar, você planeja, não, tá errado, algo aí não tá certo, então eu vou conversar com ela a hora que ela chegar do serviço, eu vou conversar com ele a hora que ele chegar do serviço, hoje eu vou resolver esse assunto, eu vou chamar ele para sentar na mesa, vou conversar com ele. Você até pensa em ter um diálogo tranquilo, normal, sem estresse, sem briga, sem complicação nem nada. Porém, quando você senta muitas vezes na mesa para dialogar, com a intenção de dialogar, de resolver um problema, muitas vezes esse diálogo se torna um debate, por causa de uma ou outra palavra mal colocada. E de repente aquilo que você tinha planejado o dia todo em resolver e conversar, se torna um bosque incendiado, inflamado, briga, desavença. Muitas vezes aquilo que era para ser tranquilo, que era para ser algo natural, apenas uma conversa, apenas para se fazer as pazes, se torna algo fora de controle. Então a língua ela tem essa capacidade de inflamar, de desviar o curso da natureza. E por que isso? Porque muitas vezes ela é inflamada pelo inferno. Isso quer dizer que existe um inferno na nossa língua? Não tem nada a ver com isso. Mas quer dizer que o nosso coração ele é influenciado pelas injustiças, pelas perseguições. A nossa vida é bombardeada diariamente com tanta crueldade, com tantas coisas ruins que assistimos, que vemos, que ouvimos. E de repente a gente está tão cheio de si, tão cheio das coisas do mundo, sem que a gente perceba, muitas vezes a gente começa a externar tudo isso que está acumulado aqui dentro. E às vezes a gente está acumulado do quê? Acumulado de rotinas, de pressão, de ansiedade, de estresse, desavenças, xingos, palavrões. Está tudo isso aqui tão preso e represado dentro de nós. E a gente não encontra uma válvula de escape para ir liberando e despejando tudo o lixo que o mundo tem colocado em nossas vidas. Sem que a gente perceba, muitas vezes a gente estoura. Despeja tudo de uma vez. E às vezes a gente despeja ainda nas pessoas que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Então a língua ela tem essa questão de fazer de inflamar o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, porque o inferno inflama, influencia a pessoa a viver uma vida de turbulência, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, como podemos viver uma vida abençoando ali, bendizendo a Deus, louvando a Deus, falando muitas vezes em nome de Deus, né? Mas ao mesmo tempo que estamos glorificando o nome de Deus com a nossa boca, com a nossa palavra, com a nossa língua, estamos muitas vezes amaldiçoando a vida de outras pessoas, do nosso próximo, do nosso irmão, né? Muitas vezes agindo de forma errada, dizendo palavras agressivas, dizendo palavras desanimadoras. Quantas pessoas às vezes não desistem de algo por causa do que dizemos? Quantas vezes não dizemos algo para tal pessoa que essa pessoa pode pensar em desistir por causa daquilo que falamos? E muitas vezes falamos coisas sem certezas, assim como no livro de Tiago está escrito no 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E temos que estar atento a esse tropeço para que a nossa vida não se torne uma vida assim apenas de tropeço. Então, para que a gente possa, né, para que a gente possa estar aconselhando, possa estar
orientando uma pessoa, a gente também precisa estar cheio do Espírito Santo. Ontem mesmo o pastor dizia no culto na igreja sobre isso. Como que você pode estar passando por um momento difícil no seu casamento e você vai buscar conselho e ajuda no casamento de uma pessoa que está vivendo também uma ruína no seu casamento, que está vivendo ali uma destruição dentro do seu lar? Você acha que você vai adquirir bons conselhos ali? Se aquela pessoa está também ferida tanto quanto você, está precisando de cura tanto quanto você. Então a gente precisa medir, né? Medir as nossas palavras. Às vezes amaldiçoamos e às vezes pessoas, mas eu não amaldiçoo ninguém, eu não desejo o mal de ninguém. Só que às vezes a gente faz isso sem perceber. Sem que a gente perceba, a gente sai do curso natural da natureza, né? Ou seja, um pai ali orientando seu filho, conversando com seu filho, é normal que o pai exorte seu filho, corrija seu filho. O que o pai não pode fazer é amaldiçoar o seu filho, né? É normal você corrigir seu filho, dizer, ó filho, tá errado isso, você não pode fazer isso, filho, tenta fazer de novo, corrige isso que não tá certo. Isso é normal, faz parte do natural da criação de pai para filho. Agora, o que não é natural é você xingar o seu filho, mas você é burro, você não presta para nada, você não presta atenção para nada, você não vai ser nada quando você crescer. Você acha que você vai ser alguma coisa quando você crescer? Se você continuar desse jeito, você vai viver na rua. Isso é amaldiçoar o seu filho, isso é amaldiçoar a sua geração. Então tome cuidado com isso. Quando você está ofendendo, principalmente os da sua própria casa, com palavras torpes, agressivas e ofensivas, a criança vai levar isso para a vida dela lá na frente. E para ela se libertar disso, vai exigir muito esforço, muita misericórdia de Deus sobre a vida dela. Eu ouvi algumas palavras na minha infância, palavras duras, quando eu ouvia assim que eu não sabia fazer nada, que eu não ia ser flor que se cheire, que eu não prestava para nada, para isso, para aquilo. E isso a gente leva para a nossa vida. Muitas vezes quando a gente cresce, a gente leva isso para o nosso casamento. A gente leva isso para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos. Porque são feridas que ficam na alma. Então assim, para curar essas feridas, depois o processo é longo. É muito longo. Então tome cuidado. Porque assim, muitas vezes da mesma boca que está glorificando a Deus no domingo à noite com as mãos estendidas, adorando a Deus, é a mesma boca que está amaldiçoando os filhos dentro do lar, amaldiçoando os parentes, amaldiçoando os vizinhos, amaldiçoando os amigos. E isso é algo fora da natureza, é algo desequilibrado, não condiz com a vida de um cristão. Bom, de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. E aqui fica a pergunta para a gente refletir sobre a nossa vida nesta manhã de hoje através da palavra do Senhor. A nossa boca, a nossa língua, a nossa palavra, aquilo que temos dito, tem sido bênção na vida de outras pessoas ou tem sido maldição? Como será que temos agido? Como será que temos falado? Como será que temos empregado as nossas palavras? Às vezes temos um ponto de vista sobre fulano ou ciclano, coisas que não concordamos, e muitas vezes a gente vai lá e despeja tudo aquilo que estão pensando. E não convém que se faça assim, né? Até porque não temos direito de julgar ninguém. Muitas vezes a gente não entende que a pessoa está passando de lá. É muito fácil criticar, muito fácil julgar. Difícil é tentar entender. E cabe a nós tentarmos entender. Não necessariamente aceitar, mas entender e instruir naquilo que se faz necessário, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra de Deus que habita em nossas vidas. Então muitas vezes agimos assim, como? Com palavras amaldiçoadoras sobre a vida das pessoas. Muitas vezes movido por um sentimento de inveja, muitas vezes movido por raiva, movido por um sentimento muitas vezes de ódio, de ira, ou de uma forma precipitada, aquele que muito fala, ou de uma forma ansiosa, em momentos de desespero. Ah não, faz desse jeito aí mesmo e vai, pronto, e acabou.
Não é bem por aí. A gente precisa pensar naquilo que a gente deve falar. A gente precisa refletir naquilo que a gente deve falar. A gente precisa meditar naquilo que a gente precisa dizer. Quando alguém vir procurar em você alguma palavra, lembre-se disso, que a palavra tem poder. Então, assim, se você der um conselho errado para essa pessoa, muitas coisas podem dar errado. Mas se você der um conselho certo, pode ter certeza que esse conselho pode ajudar em muito também essa pessoa. Então, que a sua boca, que a nossa palavra possa ser bênção na vida das outras pessoas. E ser bênção na vida de outras pessoas não é também ficar fazendo um monte de promessas vãs, tá bom? Isso não quer dizer ficar profetizando sobre a vida da pessoa. Deus vai abrir uma porta para você, vai cair fogo do céu, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. Isso não é ser bênção sobre a vida de outra pessoa. Isso é ficar dando profetada. Isso aí é ficar querendo trazer sobre a vida das pessoas coisas que muitas vezes tá vindo de você, né? Dentro de você. Então, assim, abençoar a vida de uma pessoa é instruir essa pessoa, é aconselhar essa pessoa por meio da palavra, por meio daquilo que Deus colocou dentro de você. Então você pode abençoar, a sua boca pode ser bênção na vida de alguém, incentivando, aconselhando, inspirando, motivando a fazer o que é certo. E fazer o que é certo nunca foi fácil. Bom, porventura, já terminando a nossa devocional, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce é água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui o autor do livro, ele deixa bem claro que não é possível que dentro de você haja uma fonte, uma manancial de bênção e maldição ao mesmo tempo. Não é possível que você viva assim. Não condiz que você viva assim. Porque se você agir assim, porque se você viver assim, você está vivendo de uma forma hipócrita. Não somente enganando as pessoas, mas enganando a si mesmo. Ao mesmo tempo que está glorificando a Deus, está amaldiçoando o irmão. Ao mesmo tempo que você está falando bem dessa pessoa, você está falando mal daquela. Então não convém que o cristão viva essa vida assim, porque praticamente é uma vida de fofoca. É uma vida de intrigas, é uma vida de conflito. Não convém que isso saia que tudo isso saia de dentro de você, da sua boca, das suas palavras. Lembre que sua palavra, que há poder nas palavras, há poder, e que da boca ela tem o poder para tanto abençoar como amaldiçoar por meio da palavra. Amém? Então essa é a palavra do Senhor, é a instrução de Deus sobre nossas vidas nesta manhã de hoje, no livro de Tiago, capítulo 3. Eu quero concluir esse devocional aqui com você, orando, agradecendo a presença de todos vocês, nosso pastor Fábio que está assistindo, todos os demais, que Deus abençoe cada um de vocês. E fica aqui a reflexão, né, para as nossas vidas nessa manhã de hoje. As nossas palavras têm sido bênção ou têm sido maldição na vida dos nossos irmãos? Vamos orar agora e agradecer a Deus. Pai Santo e amado Deus, bendizemos Teu santo nome, Te louvamos e Te agradecemos e Te pedimos, Senhor. Nos ajuda a refrear nossa língua, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a ter domínio próprio. Nos ajuda a ter controle sobre nossas emoções, para que não digamos coisas sem pensar, coisas que vão ofender, coisas que vão ferir ou magoar outras pessoas, meu Pai. Oh, meu Pai, não permita, meu Pai, que de uma certa forma, meu Pai, digamos coisas precipitadas, movidas muitas vezes por ansiedade ou por momento de ira, de raiva. Não, meu Pai, que não haja esse descontrole em nossa vida. Pelo contrário, que a nossa palavra possa ser um manancial de bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Nos ensina, meu Pai, a abençoar a vida do nosso próximo, não somente com palavras, mas também com ações, com atitudes.
que possamos ser bênção na vida de outras pessoas também, meu Pai, assim como o Senhor é uma bênção na nossa vida, Deus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meus amigos, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida e até a nossa próxima devocional, se assim Deus quiser e nos permitir. Amém.